Bom, última aula da nossa disciplina de Panorama do Novo Testamento. E nós reservamos as duas últimas sextas-feiras só para falarmos do Apocalipse. Vocês viram como se estuda o Apocalipse, folheando, é para lá e para cá, o tempo todo. Nós vamos fazer o mesmo exercício hoje, e aqui está a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte eu quero tratar com vocês das 7 taças e do retorno de Jesus. Tá bem? Se for possível, a gente entra milênio afora. Então vamos ver o que a gente consegue ver. Começa como? Começa com as 7 igrejas. Então, as 7 igrejas. O que vês, escreve em um livro e enviam às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí dá o nome das igrejas. Jesus não fala para João escrever para quaisquer igrejas. Jesus escolheu igrejas que tinham problemas, que vão representar todas as igrejas, desde a primeira era até a última era. Então, as 7 igrejas representam toda a igreja do Senhor Jesus ao longo da história da humanidade, as 7 fases da igreja, as 7 eras da igreja, e ao mesmo tempo, cada igreja também representa todas as igrejas que existem. É possível que uma igreja evangélica tenha as 7 características? Sim. É possível que uma denominação tenha as 7 características? Sim. 2 características? 3 ou 4? Sim. Aí vai de você identificar que igreja que você pertence. Você pertence à igreja de Éfeso? Parece com a igreja de Éfeso? Parece com a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia? É o que nós vamos ver agora. Cristo escolheu as 7 igrejas a dedo e destacou as virtudes de cada igreja e também o vício que tinha ali. E nós vamos parar um pouco para ver aqui qual que é a virtude da igreja de Éfeso. É uma igreja apostólica. Jesus ele diz: olha, o que você tem a seu favor é o seguinte: você põe à prova os que se dizem apóstolos e os achastes mentirosos. Quer dizer que eles davam valor para um ministério sadio. Isso é um princípio. A eclesiologia precisa ser sadia e o ministério deve ser composto por obreiros sadios, saudáveis. Quer dizer, se os obreiros começam a entrar por descaminhos, mau testemunho, falso testemunho, aí já entra na reprovação de Jesus. Esta igreja é uma igreja que ela toma conta do ministério. Você diz que você é apóstolo? Sim, eu digo que eu sou apóstolo. A árvore se conhece pelos seus frutos. Quer dizer, cada um de nós que está dentro do ministério tem algumas características que têm que ser demonstradas ao longo da carreira. Porque não pode a árvore boa produzir maus frutos. E não pode a árvore má produzir bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Fica um rastro para trás ou fica um testemunho. Vamos procurar saber. Mas é todo mundo assim, todo mundo erra, né? Todo mundo vai errar. Eu já falei para vocês, não é letra de pagode não. A igreja, ela tem uma vitrine, e essa vitrine ela é composta pelos ministros. No caso da Assembleia de Deus, nós temos os pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Esses fazem parte da escala ministerial. Ao lado dos diáconos estão os colaboradores, que são uma espécie de auxiliar de escala. Aí vem as lideranças de departamento. Nós temos que olhar para o ministério da igreja e dizer o seguinte: olha, ali vai um santo homem de Deus. Quem dá testemunho? O apóstolo João, ele falou: olha, de Demétrio até a verdade dá testemunho dele. Se eu perguntar para Demétrio, quem é para a verdade? Quem que é Demétrio? A verdade vai dar, esse camarada, ele é o que fala e ele fala o que é. Demétrio tinha o testemunho da verdade. E tinha um outro chamado Diótrefes, que ninguém dava bom testemunho dele por causa que ele era o dono da igreja. Nós temos que levar em consideração que Jesus ele aprova uma igreja que põe seus obreiros à prova. Faz um pente fino. Testa, prova e vê que está bom para o serviço.
Mas aí começa o obreiro a dar trabalho, começa o obreiro a dar defeito, começa o obreiro a dar mau testemunho. E a gente mantém, por amizade, coleguismo ou falta de pulso, alguma coisa assim. Não mexe com ele não, porque se mexer com ele perde a família inteira. Aí o que acontece? Perde a igreja inteira. Perde a igreja inteira. Quer dizer, não é colocar ninguém para fora, mas quem é chamado para o ministério, se requer dos dispenseiros de Cristo que eles sejam o quê? Fiéis. Requer-se do dispenseiro que ele seja fiel. Por que ele é o dispenseiro? Ele tem a chave da dispensa. E como ele tem a chave da dispensa, é ele que coloca Jesus disse, a ração de cada dia. Está na Bíblia. O dispenseiro tem a chave da dispensa e é ele que coloca o que tem que ser comido todos os dias. Aí, se ele é um infiel, é um mordomo infiel. Aí começam as reclamações, a igreja vai ficando doente e é o que nós vamos ver aqui nas outras igrejas. Qual que é a virtude? A virtude é, toma conta do ministério e toma conta muito bem, e Jesus fala, isso você tem de positivo. Surgiu uma turma na igreja de Éfeso, chamados de Nicolaítas. Esses Nicolaítas eram gnósticos. Vocês lembram que eu já falei dos gnósticos aqui? Quem são os Nicolaítas? Eles querem uma espiritualidade que é uma espiritualidade extra-bíblica ou extraordinária. Irmãos e irmãs, a nossa espiritualidade não é extraordinária. A nossa espiritualidade não é o avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos e vai chegar aqui no Brasil. A nossa espiritualidade é essa daqui. Sala de aula, escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de missões. É esta. É uma espiritualidade que dá para você vir para a igreja e voltar para casa, ir para o seu serviço e voltar para casa, ir para o shopping e voltar para casa. Essa é a espiritualidade normativa, normal, do dia a dia. Ah, mas eu quero experimentar o que estão experimentando lá na igreja dos Estados Unidos. Experimenta a espiritualidade que está acontecendo aqui e agora, nesse momento. Essa é importante, porque essa daqui é caminhada para a vida toda. Não é um super avivamento que eu recebi uma descarga elétrica e voltei super poderoso para a minha denominação e agora eu tenho uma grande visão que só vai lá a igreja nos últimos dias. Então tem bastante coisa que está girando em torno desse avivamento que está acontecendo lá, que pode ser pureza e pode não ser pureza alguma. Qual a espiritualidade que a gente quer? Do dia a dia. Os nicolaítas têm super espiritualidade. Jesus falou, eu reprovo a doutrina deles. E você tem a seu favor que você enxergou a heresia. Enxergou a heresia e você está reprovando a doutrina e o ensinamento dos nicolaítas, que eu também abomino. Mas, aí Jesus fala, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, quando não, virei a ti e removerei do teu lugar o teu castiçal. Já que você está querendo realmente fazer pureza ministerial, que não admite a doutrina dos nicolaítas, então seja perfeito. A busca da perfeição a gente abandonou um pouco. Estamos deixando quase que assim, o que der, né? Aí Jesus fala, não. Tenho, porém, contra ti, que você está com um ministério bom, mas está faltando sentimento. Nessa igreja não tem sentimento. É muita ortodoxia, é muito regradinha, é muito preto no branco. Aí está fazendo um filtro que quase ninguém está passando. Está faltando sentimento, está faltando emoção, está faltando o outro lado que é o avivamento mesmo, que é a entrega do coração. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eles caíram aonde? Na falta do amor. Aí você pega 1 Coríntios capítulo 13 e o que diz o apóstolo Paulo? Você está entregando o seu corpo em um sacrifício de martírio, mas você não ama as pessoas, não está te adiantando nada. Está pegando todos os seus bens e está entregando para os pobres, mas não tem amor, isso não está adiantando nada. Está fazendo bastante barulho com a sua pregação, mas não ama as pessoas. Não está te adiantando nada. E se tem uma coisa que a gente é testado por Deus, é no amor. É no teste do amor.
E quando chegar em casa eu vou lembrar de mandar para vocês lá um louvor do Grupo Logos, que ele fala sobre o teste do amor. Então tem bastante ortodoxia, bastante atividade, bastante pureza assim no ministério, mas não tem aquele relacionamento de irmão e irmã, de afetos. E Paulo fala sobre os entranháveis afetos. O que é entranhável afeto? É um sentimento por dentro. Não deve ser fácil para um pastor, dirigente, dizer tchau para a sua igreja. Não deve ser fácil para um obreiro sair e mudar de congregação. Não deve ser fácil para um membro de igreja simplesmente mudar de ministério. Se tem facilidade em dirigente abandonar a igreja, obreiro mudar de ministério e a igreja ir para outro lugar, fracasso no amor, meus irmãos. Tem que ser uma coisa assim que leva um pedaço, que fica um pedaço para trás. Tem que ter o amor pela igreja, não é só a frase lá que o pastor Davi colocou, né? Eu amo a minha igreja, que coração bonito. Tem que ser uma coisa assim difícil de você deixar a sua congregação. A congregação sua tem que fazer falta para você. A comunhão dos irmãos tem que fazer falta para você. E os irmãos têm que sentir sua falta. Porque se os irmãos não sentem a sua falta, defeito no amor. Se você não sente falta da sua congregação, defeito no amor. Se você tem facilidade de mudar de congregação, defeito no amor. Aí pronto. Qual que é a alegria que eu tenho de estar aqui com vocês? De enfrentar tudo esse caminho para vir até aqui. É o carinho que eu sinto da parte de vocês. Então isso aqui motiva. Olha, chegou a hora, 6 horas, deixa a esposa, traga o filho, igreja, Cristo, Espírito Santo e vocês. Vocês aqui. Aí eu falo bem de vocês, oro por vocês, lembro de vocês. Quando conversei com o pastor Lucimar para poder retornar essa segunda temporada, ele me colocou as condições, eu dava aula aqui, dava aula em outro lugar, aí fazendo um cálculo para lá e para cá, falava, tá legal. Aí só que eu tive que abrir mão de lá, porque eu fiz outra coisa, né? Não dá para fazer, estou com vocês aqui. Aí quando eu faço a contabilidade na ponta do lápis, eu falo, pela ponta do lápis, não dá. Pela ponta do lápis, não dá. Mas não é pela ponta do lápis, porque é uma tentação. Tem que ser pelos entranháveis afetos. E não pode ser só por Deus me chamou para esta obra e eu vou fazer. Porque Deus, Ele quer o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E ponto final, meus irmãos. Porque senão, vocês saem bem instruídos, eu saio aqui como um professor que ensina bem, mas Deus fala, tenho porém contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Eu quero ver o Rogério dando aula, igual quando você começou lá em 1996, que você pegava uma lousa e você atravessava a cidade de ponta a ponta para dar aula para uma alma só. É assim que eu fazia. Comprei minha lousa, comprei o meu giz e atravessava a cidade de lá para cá com a lousa nas costas, para fazer discipulado. É esse Rogério que Deus quer ver o tempo todo, que não tem distância, que não tem tempo, que não tem cansaço. Porque quando começa a diminuir isso, tenho porém contra ti. Eu usei eu como exemplo também, mas cada um de vocês sabe. Não pode diminuir o afeto, tá, meus irmãos? Jesus reprova. Aí vem a segunda igreja. Segunda igreja é a igreja de Esmirna, é a igreja das perseguições, a era das perseguições. Pensa numa igreja que milagres que aconteciam era milagre da salvação das almas. Esse era o milagre. A igreja da era das perseguições, eles contam testemunhos, mas eram milhares e milhares de cristãos que eram mortos mesmo. E eles sofriam demais. Ser cristão em Roma, ser cristão no Império Romano, era motivo de crime capital. Era preso por ser cristão. Entregue pelos parentes, amigos, colegas, conhecidos, familiares. Cumpriu-se a palavra de Jesus, que o pai entregaria ao filho, o filho entregaria ao pai. E as celas romanas, elas eram cheias de cristãos. Qual que era a vantagem? A vantagem é de que louvores dia e noite. Então os cristãos aprenderam a cantar nas cadeias, nas prisões, na hora da morte. E eram famílias inteiras que eram levadas para as arenas. Aí a gente chega no século XXI, né? Sempre vou lembrar da coragem do amor. Aí a gente, oh meu Deus, pronto.
Mas na era das perseguições, esse louvor era feito na arena. Esse louvor tinha que ser feito ali, na surdina, dentro dos cemitérios. Isso é verdade. O culto acontecia rapidamente dentro dos cemitérios, nas catatupas. Por quê? Porque a perseguição ela era muito feroz. Ser cristão não era fácil. E qual que é o grande problema? 200 anos de perseguição. 200 anos de perseguição, e assim sistematicamente. O diabo se levantava em tudo, usando o Império Romano. Aqui no primeiro século, a perseguição era pelos judeus perseguindo a igreja. No segundo século, é o Império Romano perseguindo os cristãos. Igrejas inteiras eram queimadas, como acontece na Índia hoje. Na Índia acontece hoje, na Indonésia acontece hoje. Países islâmicos como o Irã, Iraque, proibida a pregação do Evangelho. Igrejas totalmente destruídas no mundo comunista. Cuba não tem, China não tem, Nicarágua não tem. E o que nos deixa assim perplexo? Está acontecendo no século XXI muito daquilo que aconteceu nesses séculos aqui. Igreja perseguida. A igreja era dizimada. Fácil assim, cercava, louvores, fogueira. Aí eles iam só rebustecendo a maneira de perseguir a igreja. Então tinha lá o busto do imperador, ou um pau, né, um ariete, em cima o símbolo do busto do imperador, e tinha o confessor. Então o confessor ele levava os prisioneiros, e os prisioneiros tinham que dizer publicamente, eles tinham que dizer: amaldiçoou Cristo, César é o Senhor. Eles tinham que dizer publicamente, saíam com um documento na mão, podia vender e comprar com esse documento na mão. Eles podiam comercializar e voltar para suas propriedades. Sem esse documento, prisão, arena, fogueira e morte. E muitos cristãos apostataram da fé por causa disso. Porque uma coisa vem e martiriza a mim, mas eles não faziam só a mim. Pegavam meu filho, minha esposa, meu neném, aí levava todo mundo, começava a atormentá-los na minha frente. E nisso aí muita gente tombou em combate. E aí você pergunta: cadê os milagres? Não aconteciam. Céu aberto, anjo chegando, livramento, não aconteciam. Porque é a era dos mártires. Você lê a carta à igreja de Esmirna, Jesus fala: nada temas das coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação, aí ele dá o nome, uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação de 10 dias significa uma tribulação completa, tá bem? Completa, com todos os requintes de perseguição que acontecem. 10 dias é um período de tempo curto. 200 anos. 200 anos. 10 imperadores romanos perseguiram os cristãos. 10 dias, 200 anos. Do tempo que o Apocalipse foi escrito, 96 até 325 perseguições. Por quê? Porque é cristão. Separa o marido de um lado, mulher do outro, filho do outro, vende todo mundo como escravo. Cristãos vendidos como escravos, morriam como escravos, nunca mais se viam. E por não haver negado Jesus, amaldiçoou Jesus, César é o Senhor. Só uma frasezinha assim, uma frasezinha tão curta assim, você fala: César é o Senhor, Kaiser é o Quírios, César é o Quírios, é o Senhor. Aí você vai lembrar que o apóstolo Paulo fala: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Qual que é o contexto? O contexto é esse: diante das autoridades romanas, dizer Jesus Cristo é o Senhor é negar César. Aí só pelo Espírito Santo. Nada temo das coisas que há de padecer, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Qual que é a palavra que Jesus dá para Esmirna? Ser fiel até a morte. Até a morte. Até na hora da morte. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Dar-te-ei a coroa da vida. Então Cristo se colocava de pé para receber os mártires na glória. E nós vamos ver os mártires na glória onde? Nós vamos ver aqui, ó,
no quinto selo. Perceba o que? A ligação da segunda igreja com o quinto selo. E perceba a ligação do quinto selo com os mártires na glória que estão no sexto selo. Por isso que não é cronológico, tá bem? Não é um depois do outro, depois do outro. O que está acontecendo aqui já está vindo parar aqui. Este selo é aberto e revela aonde que as almas dos perseguidos foram parar. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus foram parar debaixo do altar. Debaixo do altar. Eles eram oferecidos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tombava o corpo na fogueira, tombava o corpo na arena, ou eles eram expostos para serem lapidados, ou era por pedrada, ou empalados. Então, no empalamento, colocavam eles nessa posição aqui, aí batiam uma estaca, pronto, imediatamente já morriam. Esse é o empalamento, ou lapidamento, joga a pedra nele até ele ser morto. Em alguns casos, requinte de crueldade, enterrava-se a pessoa até o pescoço e deixava o pescoço para fora para que ele morresse ali no meio do deserto, sem água, sem nada, e vinham os urubus e iam comendo a carne da pessoa aos poucos. Esses são os requintes de crueldade para o martírio, para mostrar quem é que manda. Quem é que manda? O dragão. Quem é que manda? O César. E vocês, cristãos, sem medo. Existe o livro que eu tenho em casa, que são o livro dos mártires. Pegava-se as crianças e se jogava ela num rio gelado. Assim, né? Tirava do braço da mãe e jogava. Então, aquilo que o Herodes fez nos dias de Jesus era comum entre os romanos. Mata as crianças de 2 anos para baixo. Pronto, pegava a criança, nega Cristo. Primeiro filho, não. Segundo filho, não. Terceiro filho, não. Sem contar o estupro, né? O estupro que acontecia porque a cristão era acusado de canibalismo. Eles eram acusados de canibalismo por causa da Santa Ceia. Dizia-se que eles comiam carne de criança durante a Santa Ceia, porque o texto diz: isto é o meu corpo que é partido por vós, e se interpretava que eles praticavam canibalismo, e que eles eram ateus, porque eles não acreditavam nos deuses romanos. Eles eram ateus, canibalistas e praticavam coisas perversas. Essas são as acusações que tem contra eles. Eu tenho um livro lá em casa que são os documentos da igreja cristã. Então essa parte da história eu estudei bastante. Veja só, segunda igreja, a igreja de Esmirna, e essa turma aqui, eles não precisam ter medo, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. São os mártires que vão parar aonde? Debaixo do altar. Já já a gente chega aqui. Aí surge a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Aí você lê a carta do Senhor à igreja de Pérgamo, e Cristo ele fala: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a sua tribulação, mas tem um problema na igreja de Pérgamo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Capítulo de número 2, versículo 14. Tenho contra ti que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Essa igreja de Pérgamo é a igreja do Império Romano. O que aconteceu? No final no ano 325, o imperador Constantino ele concedeu a paz romana para a igreja. A igreja parou de ser perseguida. E houve um casamento entre o poder político e o poder religioso. Uma união entre os bispos e o imperador. O imperador teria o poder civil, político e militar, e a igreja teria o poder espiritual. Muitos dos templos que pertenciam aos pagãos, Júpiter, Netuno, Marte, muitos dos templos pagãos foram entregues para a igreja. Aconteceu uma desapropriação e muitos sacerdotes que pertenciam à igreja, à religião antiga, vieram para o
catolicismo, porque a igreja era chamada de igreja católica, não católica apostólica romana. Toda a igreja era chamada de católica. E assim surge o catolicismo com a união da igreja com o Estado. Aqui você tem então igreja e Estado, religião e política. E todas as vezes que a igreja se intromete nesse terreno, o que acontece com a igreja? Perde, esfria, fica corrompida. Qual que é a corrupção? Jesus fala: eu tenho contra ti que você tem Balaão aí. E Balaão é aquele cara que vendeu ou alugou o dom de profeta. Ele alugou o dom de profeta para Balaque, e Balaque pagou pelo dom de profeta dele, e depois ele ensinou Balaque a colocar pedras de tropeço diante dos filhos de Israel. Qual que foi a pedra de tropeço? Como contra o povo de Deus não cabe maldição, é o que diz a Bíblia, né? Contra o povo de Deus não cabe encantamento. Então Balaão não conseguiu jogar maldição contra Israel. Não conseguiu. Como que a gente vai vencer o povo de Deus? Balaão falou: esses rapazes aí estão tudo no meio do deserto, já tem uma temporada. Coloque as moabitas para irem dançar diante dos filhos de Israel. Aí lá foram as moabitas. O acampamento de Israel ficou tomado de odaliscas, hein? Mulheres no deserto, seminuas, dançando para os israelitas. Não deu outra. Caíram na prostituição. E essas mulheres levaram eles a comer carne sacrificada aos ídolos dos amorreus, dos moabitas, dos edomeus. Aí o Cristo fala: essa igreja de Pérgamo, ela tem um problema sério, porque ela está onde está o trono de Satanás. E lá tem um profeta chamado Balaão, que ensina os crentes a fazer uma espécie de casamento com as coisas do mundo, uma prostituição. Aí começou essa igreja aqui a ficar cheia de templos. Não tinha templo antes, agora tem templos. Cheia de paramentos, não tinha paramentos, agora tem. A liturgia ficou bem rebuscada, não era nada disso. A liturgia da igreja era bem simples: oração, louvor, ceia, casa. Era isso que era a liturgia. No tempo da perseguição não dá para ficar muito tempo reunido, chegavam os romanos e pegavam todo mundo. Acabou a perseguição, transformaram o templo de Marte no templo de Cristo. E muitas daquelas festas que eram voltadas para o paganismo começaram a ser acopladas ao cristianismo. E o imperador foi favorecendo a igreja e perseguindo os pagãos. Aí você fala: pô, nós temos que ser favorecidos pelos políticos, né? Nós temos que andar em paz com os políticos, porque a Bíblia diz isso, aquilo, outro. Aí pronto, a gente começa a ter uma espécie de amizade e a gente vai sair perdendo. Não foi isso que aconteceu no governo passado? No governo passado a gente não teve lá os pastores que entrou no escândalo lá do MEC, e não eram pastores renomados que pregavam em nossas igrejas? Entraram no esquemão, porque conhece o prefeito, porque conhece não sei quem, porque conhece os caminhos de Brasília. E os caminhos de Brasília é aquilo lá. Brasil e Brasília são adversários. Brasília é aquela corrupção a céu aberto. E lá vão os pastores. E estão lá. Vocês lembram como que o Marcos Feliciano era uma tocha viva, incendiando o Brasil? Depois que virou deputado, é um político cristão. Mas ele discursou alguma coisa durante esses dias aí? Zero. Você não viu nada. Uma notinha aqui, uma notinha lá. Acabou. Acabou para ele, acabou para o IDK do Takayama, acabou para todos esses pastores aí que eram grandes pastores, se aproximaram da política e descobriram o sabor do dinheiro. O que diz o apóstolo Paulo sobre o dinheiro? Que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de imagem. E aí vamos falar de dinheiro de verdade, não desses carabimbás que a gente tem que lutar todo dia. A de dinheiro de verdade, malas de dinheiro. Formou a bancada evangélica. Que bancada evangélica, pai? O que o Cristo falou? Meu reino não é deste mundo. Não é. Então nós não vamos nos envolver com política? Como cidadãos, a gente vai cumprir a nossa parte cidadã. Mas pode perceber que o testemunho, muito fraco. Bem fraco mesmo. Bem impotente. Aí, se a gente não tiver alguém favorecendo a gente dentro da política lá, a igreja será perseguida. Com crente, sem crente, com evangélico, sem evangélico, é tudo conversa isso aí. Não tem força.
Aquilo ali é tomado mesmo pelo diabo. Então tem alguma representação? Tem alguma representação. Vamos votar como os eleitores e cidadãos? Vamos fazer isso. Vamos colocar nossa esperança na rampa de Brasília? Nenhuma. Zero de esperança. Bem, no máximo que a gente consegue é uma praça para poder colocar ali, ó, Praça da Bíblia. E tá bom. Tá? É só isso. Nada mais que isso. Cristo então fala, olha, eu tenho contra ti que você tem aí os que seguem a doutrina de Balaão. Aí vem a igreja de Tiatira. Quando chega na igreja de Tiatira, quem que está participando da igreja de Tiatira? Jezabel. Jezabel. Olha, eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas ela engana meus servos. E essa mulher aqui, ó, uma mulher na igreja de Tiatira, essa mulher transforma a igreja num verdadeiro sincretismo religioso. Então, o que é sincretismo? É quando a Bíblia não basta, eu preciso da Bíblia mais algumas histórias para contar. Isso é sincretismo. Quando a fé não basta, eu preciso trazer superstição. Quando a liturgia simples e pura não está bom, a gente transforma tudo em palco e show. Aí vem sabonete, aí vem corredor, aí vem camisa de sangue, aí vem chofar, aí vem kippah, sincretismo religioso. Aí vem vela. Nós estamos com um ídolo hoje na igreja evangélica que eu não quero nem tocar no assunto. Porque transformaram a terceira pessoa da Trindade em ídolo. Transformaram o Espírito Santo em ídolo. Conseguiram fazer isso aí com a música evangélica. Por quê? Eu já expliquei para vocês aqui. Está saindo um monte de louvores ao Espírito Santo. Um monte. Você está ouvindo a rádio evangélica, aí colocam louvores ao Espírito Santo. Qual que é o problema? Vocês sabem, já expliquei. Qual que é o problema? A Bíblia não manda fazer isso. Não existem orações diretas ao Espírito Santo. Não existe adoração direta ao Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode responder sozinho às suas orações. E por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho para falar de Jesus. Então, o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é levantar Jesus, é abrilhantar Jesus, é dar testemunho de Jesus. E o Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse pessoal fica colocando louvores ao Espírito Santo, nem Jesus, nem Pai, só o Espírito Santo. Tá assim, ó. E ignoram que é uma heresia. Estão fazendo com o Espírito Santo o que fizeram com Maria, mãe de Jesus. Transformaram Maria na rainha dos céus, na grande intercessora pelos vivos e pelos mortos, que é um sacrilégio. A mesma coisa estão fazendo com o Espírito Santo, transformando o Espírito Santo num ídolo. Não precisa de nada disso. Agora, como que eu vou falar isso para alguém nas nossas igrejas? Que o herege quem vai ser? O teólogo aqui, frio, né? As muitas letras me subiram na cabeça. Aí eu vou perguntar, me mostra um texto entre Gênesis e Apocalipse onde o Espírito Santo é adorado sem o Pai e sem o Filho. Um texto de oração ao Espírito Santo. Ah, tá aqui, ó. Disse o Espírito Santo. Opa, disse o Espírito Santo não é orar ao Espírito Santo. Não é. Andar em Espírito não é adorar ao Espírito. Não tem. O Espírito Santo é adorado com o Pai e com o Filho. E pronto, meus irmãos. Com o Pai e com o Filho, ele recebe a adoração. Com o Pai e com o Filho, ele ouve as orações. Com o Pai e com o Filho, ele faz as suas intercessões com gemidos inexprimíveis. Com o Pai e com o Filho. Sozinho, não. Nem Jesus sozinho, nem o Pai sozinho, nem o Espírito Santo sozinho. Mas quem vai combater essa heresia? Eu não sou. Talvez vocês. Né? Começa limpando lá as pastas. Sincretismo é isso. Mas quem é que está dizendo? Quem está dizendo é Jezabel. Jezabel é profetisa. Vocês já ouviram aquele louvor do amigo Espírito Santo? Ah, eu não falo, agora esses dias na igreja. É o amigo Espírito Santo. Até chorei. Até chorei. Uma linda poesia. Só tem um problema. É herética.
Só tem esse problema. É uma heresia. É uma heresia evangélica pura. Só nossa. Só a gente tem. E tem um monte, tá? Bastante. Só que está errado. Está biblicamente errado. Não tem comprovação das Escrituras, nem autorização, nem recomendação. Não existe esse ensinamento. E quem vai dizer ao contrário? Não, Jezabel ensinou, está ensinado. Aí o Jesus ele pega e fala o seguinte: olha, eu farei com que os que se prostituem com Jezabel caiam doentes. Colocarei no leito de dores todos os que se prostituem com Jezabel. Eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Se tem um pecado difícil de se arrepender, é prostituição. Esse é encarnado, hein? Encarnado. Prostituição é um pecado difícil de arrepender. Daí tem tempo, hein? Jesus dá tempo. Mas ela não quis. Aí o Cristo pega e fala que colocará ela também num leito de dores e matarei, ferirei de morte os seus filhos. Em todo o Novo Testamento é a única vez que você vê Jesus falando: ferirei de morte os seus filhos. Em todo o Novo Testamento. Tamanho que é o pecado que ela comete. Que é isso aqui, ó. Sincretismo religioso. Será que não basta só o Evangelho, meu irmão? Não basta só a Bíblia? Não basta só o Espírito Santo de Jesus? Não basta, tem que trazer um monte de apetrecho? Aí trazem apetrecho do Espiritismo, do Islamismo, do Judaísmo, do Hinduísmo, do ateísmo, do comunismo, um monte de coisa, só para poder incrementar a nossa religião e ficar mais bezerro de ouro. Só isso, mais bezerro de ouro. Tira o bezerro de ouro. Ah, essa igreja não tem graça, esse culto não tem graça. Tira o bezerro de ouro. É só a Bíblia. É só a Bíblia, o pregador, círculo de oração, mocidade, crianças, é só isso. Ah, não tem bezerro de ouro, não vou. Tem que ter fumaça, tem que ter luz de neon, tem que ter chofar, tem que ter música de fundo para o pregador. Né? Tem que ter. Aí Jesus falou: não tá. Aí Cristo fala: eu sou dos rins e os corações. Todas as igrejas saberão que eu sou dos rins e os corações, para dar a cada um de vós conforme as vossas obras. Esse peso que vocês estão sentindo está aqui, ó, no Apocalipse. É o Cristo falando com Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Aí vem a outra igreja, e agora ele vai aliviar. Já falou o que tinha que falar, vai aliviar. Aí surge a igreja da era da Reforma, igreja reformada. E por quê? Porque a igreja da Reforma é a igreja católica reformada. É a igreja católica, mas reformada. Aí o que diz o Cristo para o anjo da igreja de Sardes? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Adianta. Quantas coisas do catolicismo vieram para a reforma protestante? Quantas coisas vieram para o anglicanismo, luteranismo, calvinismo, presbiterianismo? Quantas coisas vieram junto com o movimento da reforma? Um monte de coisa veio. O batismo de crianças é bíblico? Não. Mas existe na igreja luterana? Sim. E na presbiteriana? Tem também. Ué, como que eles batizam? Não é para arrependimento? Eu vos batizo para arrependimento? Sim. Foi ordenado batizar as crianças? Não. Mas a teologia interpreta, aí a teologia se sobrepõe ao que está revelado. Aí o Cristo fala: tem nome de que está vivo, mas está morto. Precisa do quê? Precisa de Espírito Santo. Aqui Jesus tem os 7 Espíritos. Aí ele fala: consolida o restante que estava para morrer, porque eu vi as tuas obras diante de Deus e eu não as achei perfeitas. Jesus rejeita todas as obras de Sardes, porque elas não são perfeitas diante de Deus. Jesus avalia as obras do anjo da igreja e da igreja inteira. Tens contudo em Sardes uns poucos, ele fala, que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo porquanto são dignas. Uns poucos. Pouca gente que vai escapando. Então toda essa igreja aqui, que lógico a gente não quer generalizar por nome, é um exemplo que eu dei para vocês, mas está faltando alguma coisa nessa igreja. E o que está faltando? Vida. Está faltando vida. A vida do Espírito Santo. Não basta ter a ortodoxia, que nem a gente viu aqui em Éfeso.
Cuidado com a aproximação com a política, com a vida política, com a riqueza. 1000 cuidados com o sincretismo, né? Que é a pureza doutrinária. E não basta só ser igreja do lado de fora com estatuto e ministério. Precisa da presença do Espírito Santo. E nós, que somos da Assembleia de Deus, não devemos nos ufanar, quer dizer, ficar todo cheio de empáfia, dizendo que nós somos a igreja pentecostal do Espírito Santo de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos os primeiros a ter que ter crítica à nossa espiritualidade e à ausência do Espírito Santo, ou aquela pouca influência do Espírito Santo. Não basta ser igreja pentecostal, não adianta. Só igreja de nome, ou só professor de nome, ou só pastor de nome, ou só cristão de nome. Tem que ter o Espírito Santo pelo lado de dentro, não só pairando por sobre as águas. Estão gostando do Apocalipse? Sim. É uma maravilha ler o Apocalipse, né? Jesus escolheu a dedo. Eu disse para vocês, representam igrejas históricas, mas também representam as nossas igrejas. Aí surge a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia. Cristo fala: embora tendo pouca força, não negastes o meu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sou o que tem a chave de Davi. Então Cristo vai dizer o quê? Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para provar todo mundo que habita sobre a terra. Para a igreja de Esmirna, nada temos das coisas que há de padecer, porque o diabo, vosso adversário, lançará algum de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Não foi? Para esta igreja diz: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os que habitam sobre a face da terra. Qual que é a nossa interpretação? Que a igreja será retirada da terra durante o período da grande tribulação. Interpretação dos pré-tribulacionistas. Entende-se que vai ter uma grande tribulação e que Jesus ele vem e tira a igreja antes que ela passe pela grande tribulação. Outra interpretação: mesmo dentro da grande tribulação, Jesus vai guardar a igreja. Ele vai guardar a igreja na tribulação e não da tribulação. O que a gente sabe? Se hoje nós estamos vivendo uma tribulação, Paulo fala que é uma leve e momentânea, não é? Hoje é uma leve e momentânea tribulação. Mas vem uma grande tribulação, o cenário está todo prontinho para isso daí, e Jesus disse: nunca houve aflição tão grande como naqueles dias, e nem depois daqueles dias. Essa é a grande tribulação. Quer dizer, esta perseguição que a igreja de Esmirna passou não se compara com a que há de vir ainda. Qual que é a nossa esperança? Não participar do caldo grosso. Não queremos. Agora, sabe qual que é o problema que nós temos com a doutrina do arrebatamento da igreja? Aí eu vou falar para vocês assim claramente. O problema é de que nós queremos participar do arrebatamento da igreja, mas a qualidade do nosso cristianismo ela é muito duvidosa. Não é um cristianismo de qualidade. Não é um cristianismo do tempo dos mártires. É um cristianismo assim todo misturado. A gente começa a padecer algumas tentações e tribulações, já abre o bico. Já está espanando. Aí a gente pensa: como que o Cristo ele vai arrebatar essa igreja, né? Porque ele virá para buscar um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Existem milhares de recomendações de guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, um monte de recomendações, porfiar por andar pelo caminho estreito, porque larga o caminho que conduz à perdição, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é homem que casa na rocha, quem não ouve é casa na areia, né? 5 virgens loucas, 5 prudentes, as loucas ficaram para trás e as prudentes entraram. Tantas advertências, a gente fala: eu sou quem na história, na fila do pão? Eu quero saber quem eu sou. Que cristão eu sou? Sou feito de quê? De que eu sou feito? Aí você tem que perguntar para Jesus revelar para você. Se o arrebatamento fosse hoje, se você participaria do arrebatamento. Porque os 2 que foram arrebatados, Enoque e Elias, eram crentes de qualidade.
Enoque e Elias, crentes de uma qualidade, embora que homens igual você e eu. Mas Enoque andou com Deus e foi transladado. E o Elias também foi levado para um redemoinho, né? Vai acontecer um arrebatamento? Vai. Antes da grande tribulação? Não sei. Não sei. Torcida é que eu tenho. Vou participar do arrebatamento? Creio. Mas o apóstolo Paulo fala: esmurro o meu corpo e reduzo-o à servidão, para que depois de ter pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Ou como ele escreveu aos Coríntios: provai a vós mesmos se vós já não estáis reprovados. Porque não adianta do lado de fora falar paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Não adianta. Você tem que ter paz do Senhor, né? Paz com o Senhor. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como a gente sabe, o pessoal explica que no dia do arrebatamento, uma parte da igreja e outra parte fica. Uma parte Jesus leva e a outra parte Jesus deixa. Quem que Jesus deixa? Eu acredito que deixa aquele que, igual Éfeso, não voltou ao primeiro amor. Igual Pérgamo, amou as coisas deste mundo. Jesus disse, né? Acauteladas para que o vosso coração não se sobrecarregue com os cuidados dessa vida, e aquele dia vos pegue de surpresa. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Balada gospel, carnaval gospel, né? Então tá tudo aí. Um dia desse teve um irmão aqui nessa escola que ele tirou a minha paz, ele mostrou uma escola de carnaval gospel. Eu estava tão tranquilo na minha vida, ele mostrou uma verdade para mim. E ele mostrou que ele foi o pastor que criou a escola de carnaval gospel. Eu gostava tanto daquele camarada quando eu me converti. Então essa é a nossa qualidade. Se acontecer o arrebatamento da igreja, quem é que vai ou quem não vai? E os que ficarem para trás? Os que ficarem para trás é o pessoal da igreja de Laodiceia. O que é essa igreja de Laodiceia? Nem frio, nem quente. Morno. Quem dera foras frio ou foras crente. Mas como é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, nós estamos misturados entre Laodiceia e Filadélfia, com um pouquinho de Sardes e Tiatira no meio, um tempero legal. Tem dia que eu sou Esmirna, mas tem dia que eu sou Filadélfia, e tem dia que eu sou Laodiceia. Depende de como você acorda. Não, a Bíblia diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão bem, está no Senhor, ou é grande no Senhor. Então tem que ser firmes e constantes, meus irmãos. Então não é depende de segunda, terça, quarta e quinta. Não, nós somos cristãos, estamos em Cristo, guardados, temos essa fé na salvação, quer dormindo, quer vigiando, quando o Senhor Jesus voltar, livro da vida, meus irmãos. Para casa. Vamos para casa. Esse é o nosso objetivo aqui. A gente quer passar por toda essa parte aqui, ó, sem sofrer esses danos. Cristo é poderoso para fazer isso. Mas se a gente chegar a passar por alguma coisa, que não seja porque nós fazemos parte da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem uma vaidade. Qual que é a vaidade dela? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. É a vaidade da igreja de Laodiceia. Tu dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho faltas. Mas não sabes. O que eles não sabem? Cego, pobre, nu e Jesus usa uma palavra pesada. Desgraçado. Não sabes. Cego, pobre, nu e desgraçado. Está na miséria o cara. É muita opulência mesmo. E na igreja de Esmirna fala: é uma igreja pobre, mas tu és rico. Então esse pessoal perseguido aqui no céu são os donos do céu, de tanta riqueza que eles têm lá. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E onde que está o coração do anjo da igreja de Laodiceia? Na terra, totalmente miserável. Qual que é o conselho de Jesus? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, que unjas os
os teus olhos com colírio para que vejas e roupa, para que não se veja a vergonha da tua nudez. Tem que nascer de novo. Tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus com urgência. Tem que se converter com muita urgência. Comprando o ouro de Cristo, né? Vendo, enxergando a própria nudez e se vestindo. Começar do zero. E Jesus avisa, meus irmãos, tá? Jesus diz para cada um de nós qual que é a situação de cada um de nós diante dele. Seja pela pregação direta, seja pela leitura da palavra de Deus direta, ou por revelação. Jesus costuma revelar para você em sonhos quem é você na fila do pão. Alguns sonhos são altamente reveladores de como que você anda, ou não anda. Esse aqui é a primeira parte do Apocalipse. Gostaram? Maravilha! Quem que é você na fila do pão? Quem deixa para lá? Bem, eu espero que sejamos daqui, ó, Esmirna e Filadélfia. Cada uma dessas igrejas tem uma recompensa. Aí vocês leiam lá depois qual a recompensa para cada uma delas. Eu estou sem relógio, que hora que é, por favor? 8h40. 8h40? Então vamos agora para os selos. Depois de tudo isso, capítulo de número 4, a voz que havia falado com ele lá no capítulo de número 1, que andou com ele pelo capítulo 2 e capítulo 3 das igrejas, a voz fala para ele: suba! Ele viu uma porta aberta nos céus e uma voz que diz: suba! Aqui no capítulo 4, como que a Assembleia de Deus lê, como que os futuristas leem? Quem são os futuristas? Aqueles que interpretam o Apocalipse através da escola futurista, dizendo, do capítulo 4 até o capítulo 19, é tudo futuro, e não pertence à igreja. Essa é a interpretação dos futuristas. O que ele vê? Vê uma porta aberta nos céus. O que a escola futurista diz? Que a porta aberta nos céus representa o arrebatamento da igreja. É o que eles dizem. Por isso que Jesus trata com a igreja no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 4 ela é arrebatada. Aí quando ela é arrebatada, quem representa o arrebatamento? João. Ele disse: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João disse. Então esse que foi arrebatado em espírito aconteceu como? No capítulo 4. Quando ele abriu o olho, estava no céu. Esta é a fé dos pré-tribulacionistas. Essa é a nossa fé, da nossa denominação. Sua, que você leva para o púlpito, que prega no púlpito da sua igreja. Que vai acontecer o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Qual o cuidado que você tem que ter? De você não participar da igreja de Laodiceia. Por quê? Tem uma igreja que vai para o capítulo 4, mas tem uma igreja que 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Qual que é nosso ensinamento? Que você fica aqui em Filadélfia, vem até aqui, crente em Filadélfia, embora tendo pouca força, não negasses o meu nome, e como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Então eu sustento essa fé dentro do meu coração. Eu quero ouvir a trombeta de Cristo e sair daqui na hora que começar a grande tribulação. Porque eu sei que se acontecer no arrebatamento da igreja e eu não fui, igreja de Laodiceia. E terei que passar aí por um maus bocados, porque tudo começa com a abertura dos selos. Aí começa a abertura dos selos, abre o primeiro selo. Na visão, você vai ler lá capítulo 4 e capítulo 5. Deixa eu apagar, né? Senão vocês não vão enxergar, entender, não é? Aqui. Nicolaítas. Ó. Chega aqui no capítulo 4 e capítulo 5, é a visão do trono de Deus. Deus é revelado. Aí a gente já estudou aqui a revelação, vocês lembram, né? Das aulas passadas? O trono no meio dos céus. O trono no meio dos céus, os 4 animais em volta, os 24 anciãos em volta, o arco-íris em volta, um mar de vidro misturado com fogo em volta, os anjos em volta e a multidão incontável em volta do trono. Essa aqui é a visão. João viu o trono numa visão panorâmica, de cima. Então você tem aqui o trono, os 4 animais, 24 anciãos, arco-íris, mar de vidro misturado com fogo
e as multidões do mundo inteiro. O céu, ele é circular. Pronto. Capítulo 4 e capítulo 5. João está chorando porque ninguém é digno de abrir o livro e desatar os selos. E quem que aparece no meio do trono? Jesus. Jesus é revelado lá no céu. Mas ele não está em forma humana. Qual que é a forma dele? Um cordeiro como havendo sido morto. Quer dizer que o sacrifício já aconteceu. Aí o que faz o cordeiro? Começa a desatar os selos. Quando ele desata o primeiro selo, que é o cavalo branco, diz que um cavaleiro recebe um arco e ele sai vitorioso e para vencer. Só que o arco, tá? Eles são guerras a curto alcance, tá bom? O arco é uma guerra a curto alcance. Aí a igreja ou a teologia interpreta que o cavalo branco representa o anticristo, que é um emissário da paz mundial, tá bem? Da paz mundana, da paz entre os povos, paz política. É alguém que surge para poder colocar paz, mas paz através da guerra. Ele recebe um arco e ele sai vitorioso para vencer. E ele tem uma coroa também, uma coroa só. Coroa representa que ele tem um reino. Pronto. Começa a chegada do anticristo. Olha só, capítulo 4 tem um arrebatamento, capítulo 6 já começa a grande tribulação. Aí nessa grande tribulação vem o segundo cavaleiro. Esse segundo cavaleiro é diferente do primeiro. Por quê? Porque ele tem uma espada grande. A espada grande mostrando que ele tem guerra a longo alcance. Esse daqui, cavalo branco, faz guerras territoriais, local. Então são guerras a curto prazo. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Não vos assustei. É lícito que isto aconteça. Por quanto? Aí vem a segunda parte da profecia. Deve se levantar nação contra nação e reino contra reino. Então, primeiro, guerras e rumores de guerras, cavalo branco. Nação contra nação, reino contra reino, cavalo vermelho. Aí o cenário para a Terceira Guerra Mundial é assustador. O cenário da Terceira Guerra Mundial é assustador em todos os tamanhos que a gente possa imaginar. Um pouquinho que a gente começa a assistir isso aí e ver documentários e a grande produção de armas que existem no mundo é assustador. Bombas que conseguem destruir o planeta 100 vezes, se forem deflagradas. E o país que tem essa bomba está em guerra agora, que é a Rússia. Consegue destruir o planeta 100 vezes. Se ele deflagrar uma bomba, acabou para a Europa inteira e vai acabar com a Ásia inteira e vai efeito cascata. Acaba com a África inteira e com as Américas também. Os mísseis de longo alcance da Rússia chegam em qualquer parte do planeta em menos de 10 minutos. E pronto, o negócio é assustador. Aí está em guerra esse país contra outro país que é a Ucrânia. Pouco tempo atrás quem estava em guerra era os Estados Unidos. E os Estados Unidos continuam em guerra através da Ucrânia, porque quem está financiando todo esse negócio da guerra lá na Ucrânia é os Estados Unidos e os europeus. E os europeus estão ali, ó, do lado da Rússia. Então, um país apocalíptico que está em guerra, o país apocalíptico está em guerra. E diz que é o cavalo vermelho. E quem que é o aliado da Rússia? A China. Você tem a Eurásia todinha ali no apoio. País que não reprovou a guerra. Brasil não deu uma nota de reprovação da guerra e a China. Os dois países ficaram neutros. A guerra é deles, a guerra não é nossa. É isso que disseram. Em contrapartida, tá bem? A China fazendo seu comércio com outros países, enquanto a Rússia continua lá com a sua guerra há 1 ano já, hein? 1 ano de guerra. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, não vos assusteis, é missa que tudo isso aconteça, por quando se levantará nação contra nação e reino contra reino. Algum de vocês tem dúvida que nós passamos por uma guerra biológica com a Covid? Nenhuma. É uma guerra biológica, o vírus criado em laboratório, o vírus solto, o vírus espalhado, patrocinado e agora o vírus inoculado em cada um de nós. Todo mundo está com o vírus da Covid dentro do corpo. Você que tinha sua imunização natural, aí os laboratórios estão dizendo,
O corpo é um imunizante natural. Você está mais protegido do que quem recebeu 3 ou 4 doses de vacina. O corpo é mais poderoso contra o Covid do que as vacinas que a gente recebeu. E vem mais vacina por aí, é o que dizem. Agora, havia um segredo também da Pfizer. Esse segredo era de 150 anos. Só daqui 150 anos ia se abrir os efeitos colaterais da vacina. Aí a FDA nos Estados Unidos entrou com um processo contra a Pfizer, ganhou e foi aberto todos os relatórios. E o número de doenças que estão se desencadeando como consequência colateral da vacina é gigantesco, é enorme, de ponta a ponta. Isso estou falando da Pfizer. Tem ainda a AstraZeneca, tem ainda Coronavac, né? E essa turma toda aí. Quer dizer, nós estamos no meio da Terceira Guerra Mundial. Guerra de desinformação, então, nem se fala. Aonde foi parar a verdade? Você disse a verdade, você foi tirado do ar. Fácil assim. Então, a Terceira Guerra Mundial tem todo esse panorama horroroso aqui. Olha o cavalo vermelho. Aí, cavalo preto. Cavalo preto que é a fome. Quantas pessoas morrem? 1/4 do planeta Terra. Quando você pega a Agenda 2030 da ONU, a redução populacional está escrito ali. A redução populacional. Hoje o professor de História pegou e falou o seguinte: rapaz, sabia que a população do Brasil diminuiu? Eu sabia. Você sabe como que está acontecendo a diminuição? Primeiro, toda ideologia contra o casamento heteronormativo. Casamento heteronormativo é quase um pecado, é quase um crime. Toda uma política, uma propaganda contra o casamento de homem com mulher. Isso é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Vocês lembram dessa música, né? Pronto. Aí começou. O casamento é não sei o quê. Aí outra política, que é a política do controle de natalidade. Como você vai ter 3, 4, 5 filhos aí? Um só. Tá bom, 2 já é demais. Pronto. E a popularização da união homoafetiva. A união conjugal timbrada em cartório, que é a união homoafetiva. O que mais? As políticas abortistas. As políticas abortistas, tudo isso aí está reduzindo a população brasileira. Tudo isso aí. E o Japão, por exemplo, está altamente preocupado porque a população lá é composta de velhos. E os jovens? Os jovens estão nessa mesma ideologia que vocês estão vendo aí. A mesma ideologia de não casar, se casar não ter filhos, ou a união homoafetiva. A mesma. A preocupação é de que a população está ficando muito velha. E vai diminuir. E por aí vem. Sem contar a quantidade de pessoas que morrem todos os dias aí. Por que está se generalizando a violência urbana? A violência urbana não é por causa de políticas públicas, de segurança pública? Se você tem uma política de segurança pública, diminui a violência. Diminuindo a violência, acaba a taxa de homicídios. Mas a gente quer que a população se reduza. Então, deixa se matar. E quem é que está armado? Os bandidos. Quem que está sendo protegido pelos direitos humanos? O bandido. Quem que está sendo colocado contra a parede? O policial. Porque se ele matar, ele responde processo administrativo, perde o distintivo dele e ainda paga o processo. Porque o policial tem que pagar o advogado e as custas processuais e se perder, perdeu, playboy, mané. É assim. Então esse é um país assim, esse é um mundo assim que nós estamos vivendo. Aí você tem um presidente que fala contra o agronegócio. Você tem um presidente que fala contra o agronegócio, que sustenta o planeta. Quem é que sustenta? Quem é que coloca comida na mesa? É o pessoal do agro. Aí você vai ver quanto que custa uma máquina do agro. Aí os caras falam, 5 milhões de reais. Tem que pegar o empréstimo do BNDES. Mas não pode pegar o empréstimo do BNDES porque tem que financiar o pessoal lá de fora. E o empresário brasileiro é perseguido, a loja dele é fechada e ele é convidado a sair fora.
não tem quem produz o alimento, não tem quem industrializa o alimento, falta alimento, fica mais caro, você e eu daqui a pouco estamos aí disputando o cachorro da esquina, igual na Venezuela, literalmente. Aí você fala, quem vai parar isso aqui? Se abrir o selo, tá bem, ó, se já abrir o selo, cavalo preto andando no mundo, 1/4 da humanidade sendo dizimado pela fome. É o rico? Não é o rico, porque o quarto selo fala, olha, tem uma balança na mão, aí ele fala o seguinte, olha, uma medida de trigo por uma diária, 2 medidas de cevada por uma diária de serviço. E o rico? O rico continua com dinheiro no bolso, o rico continua comprando, mesmo que caro, ele continua comprando. E entre o rico e o pobre, o rico se sustenta. E você? Nessa tragédia que aconteceu, nós vimos pessoas recebendo 5 milhões de reais pela lei Rouanet. Faço assim, uma canetada. E as pessoas dançando no camarote, no carnaval. Aí você fala, esse é o cenário do Apocalipse. Aí abre o quarto selo. Quando abre o quarto selo, outra visão assustadora. Um cavalo verde e amarelo. É o nome do cavalo. Cavalo verde e amarelo. Só faltou azul e branco, né? Cavalo verde e amarelo. Cor da morte. Diz que o nome do seu cavaleiro é Morte e o Hades o segue. E ele leva 1/4 com ele para o Hades. Ele passa pelo mundo com peste, fome e guerra, levando 1/4 da humanidade com ele também. Esses são os 4 selos do Apocalipse. Aí vem o 5º selo. Quando abre o 5º selo, o que aconteceu? A visão dos mártires debaixo do altar. E qual que é a oração que eles estão fazendo? Até quando, justo e santo dominador, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer que a pessoa foi martirizada, injustiçado e foi parar no céu, não foi para o Hades. Ó, esse cavaleiro passou levando todo mundo para o Hades, não é? Quem morre por essas pragas aqui, ele morreu por essas pragas aqui. Morreu por essas pragas, não aparece aqui no altar. Quem aparece aqui no altar? A igreja perseguida. Até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que é dado para eles? Vestes compridas. Por que compridas? Para que não apareça a vergonha da sua nudez. Quer dizer, no céu é do pescoço ao punho, ao tornozelo, não vê nada. Um biquinho de fora não tem. Não tem não. Essa pregação nunca mais a gente vai ouvir em lugar nenhum, né? Não dá para fazer a pregação, né? Em lugar nenhum, mas é isso mesmo. Então as vestes do povo no céu é da garganta até os pés. Opa! Peguei. Escapuliu. Foram dados a eles. E que cor que é a cor da vestimenta? Branca, que representa a justiça dos santos. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Sempre dá para ser um pouquinho mais santo e um pouquinho mais justo. Sempre dá. E por que eles receberam veste de dormir? Para que repousasse mais um pouquinho de tempo, até que se cumprisse o número de pessoas que também seriam mortas como eles foram. Aonde que estão essas pessoas? Está aqui, ó, no 6º selo. Porque quando acontece o 6º selo, vem terremoto, um eclipse, meteoritos e tem uma visão dos mártires na glória. Aí é perguntado para João: quem são estes e de onde vieram? Aí o João responde: tu sabes, Senhor. Estes são os que vieram de grande tribulação. Olha a salvação durante o governo do anticristo. Esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro e andarão vestidas de branco com ele, porquanto são dignas. Uma multidão que não se podia contar, de todos os lugares do mundo. Quando foi que aconteceu isso?
durante o governo do anticristo. Esse cara chega, começa a espalhar guerra, esse cara chega, começa a espalhar guerra, esse cara chega, começa a espalhar fome, esse cara chega, começa a espalhar doença. E vai dizimando todo mundo, e vai martirizando quem é contra ele. Essa turma vai para debaixo do altar e depois aparece todo mundo glorificado, de vestes brancas, que vieram de grande tribulação. Se alguém perguntar se tem salvação durante a grande tribulação, a resposta é sim. Uma multidão que ninguém pode contar, de todos os lugares do mundo. O que se crê? O que se crê é o seguinte, que vai haver esse povo que vai ficar durante a grande tribulação, é o que se crê, tá bem? Essa turma aqui de Laodiceia, que não se converteu durante a era da igreja, se crê que uma parte desses cristãos aqui vão se converter na grande tribulação. É o que se crê. Que esses cristãos aqui, que não subiram no arrebatamento, vão se converter durante a grande tribulação. Outra coisa que se crê é que, na verdade, o arrebatamento não aconteceu, mas os cristãos estão no mundo e estão conseguindo converter as pessoas pelo testemunho. Outra coisa que se crê é que o Espírito Santo desce e converte as pessoas. Então são várias coisas que se creem. Qual que é o fato? Salvação na grande tribulação, mediante o próprio sacrifício, tá? Martírio. Não tem como escapar. As mortes vão alcançar as pessoas de todo tipo. Aí nós estamos agora no 7º selo. Quando se abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Aí diz que foi por meia hora. O céu não estava em silêncio até agora. Por quê? Porque os selos estão abertos. Debaixo do altar está todo mundo orando. Multidões estão chegando nos céus com palmas nas mãos. Os 144 mil estão sendo selados na terra, são as últimas almas a serem salvas. 144 mil israelitas, tá bem? De sangue ou de fé de Abraão, israelitas. Aí diz que abre-se o 7º selo e o céu fica em silêncio absoluto, nem um pio, silêncio total. Aí aparece um anjo com um incensário, mas todo mundo em silêncio. E é colocado incenso para que seja colocado junto com as orações dos santos. As orações dos santos estão no incensário. Aí diz que o anjo pega as orações com as mãos e leva as orações até diante de Deus, já incensado. Tudo em silêncio, tá? Oração silenciosa. Não é a oração do Pentecostes, não. É a oração em silêncio. Essa é a visão. À medida que as orações vão subindo até Deus, Deus sente o perfume da oração. Aí o céu entra em estrondo, vozes, relâmpagos e trovões, na hora que Deus ouve as orações. Então, para ouvir a oração, Deus coloca o céu em silêncio. Depois de meia hora que as orações já subiram, aí começam as respostas. E qual que é a resposta das orações? As trombetas. As trombetas são resposta de oração dos santos que estão debaixo do altar e que vieram de grande tribulação. Então as trombetas são resposta de oração. Aí você pode transformar em pregação, né? Quer que Deus troveja na terra, ora em silêncio. Ora em silêncio que Deus toca a trombeta. Dá tema de pregação, não dá não? Aliás, dá para pegar o Apocalipse todo. Que hora que é, por favor? Então a gente toca a trombeta depois do café. Querem fazer alguma colocação, pergunta? Café, vamos lá.